Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e o tema para a nossa conversa de hoje é quase nada. Isso mesmo, quase nada. Nós vamos falar sobre quase nada. Então, semana passada, no último vídeo, eu falei alguma coisa assim muito rapidamente sobre significado e propósito. Que essas coisas dão sentido à nossa vida. Mas quando você descobre significado e propósito para a sua vida, isso te leva a um outro passo. Isso nos leva a outro passo. A querer vivermos com relevância. Porque se você entende qual é o seu significado e qual é o seu propósito, você quer viver isso de maneira relevante. Como cristão, a minha regra de fé e prática é a Bíblia. E lá eu busco pessoas que foram relevantes. E tem uma lista de pessoas lá. Uma das listas mais conhecidas está no livro de Hebreus, chamada de Heróis da Fé. Só que quando eu olho para aquela lista, eu me sinto tão distante daquelas pessoas, tão distante, de uma maneira tão inalcançável. Se eu não tomar cuidado, quando eu olho para os heróis bíblicos, sejam da lista de Hebreus ou quaisquer outros heróis da Bíblia, eu posso chegar a uma conclusão de que eu sou insignificante, que não tenho importância. Essa perspectiva errada pode me levar a um problema de baixa autoestima e de não cumprir o meu propósito, de deturpar o significado da minha existência e não ser relevante para mim e para as pessoas que me cercam. Os heróis da fé são exceção. É por isso que eles são heróis. Porque as pessoas não andam sendo heróis cotidianamente. Se todo mundo fosse herói todos os dias, não eram heróis, seríamos todos iguais, era comum ser herói. Mas ser herói é a exceção. Eu sou uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum. A maioria de nós somos pessoas comuns. A humanidade é repleta de pessoas comuns. Nós somos ordinários, comuns, singelos, simples, similares em nossas limitações. Mas então, qual é a alternativa? A Bíblia fica distante como um panteão de heróis inatingíveis, inalcançáveis, e que serve para eu mirar o céu, mas não serve para eu viver todos os dias da minha singeleza aqui na Terra? Não, serve sim. Basta a gente procurar direito. E eu fui, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, narra a história de um general do exército sírio, o general Naamã. E esse homem tinha lepra, que era uma doença incurável para a época, né? A hanseníase. E conta o relato do capítulo 5 do segundo livro de Reis, eu vou deixar na descrição do vídeo, que o exército sírio dominou Israel e levou cativa uma menina, entre outras pessoas, uma menina que servia de escrava, de ama, né, mucama, da esposa do general Naamã. E essa menina, servindo lá como ama da esposa do general, um belo dia diz assim, tomara que o meu senhor pudesse ir a Samaria, onde tem um homem de Deus lá, e ele poderia ser curado. A esposa de Naamã leva a notícia ao seu marido, que vai ao rei da Síria. Diz, olha, tem alguém lá em Samaria, em Israel, que é capaz de me curar. O que o rei faz? O general é uma pessoa importante, destacada, ele escreve uma carta para o rei da Síria, para o rei de Israel. Recomenda essa carta, o seu general, ao rei de Israel, para que o rei de Israel o cure. Chegando lá, a carta até o rei fica... O que esse rei da Síria está querendo comigo? Ele está querendo me provocar? Como é que eu posso curar alguém, se a lepra era uma doença incurável? Sabendo de que o rei tinha rasgado as vestes e tal, estava amedrontado, Eliseu
o profeta de quem a quem a menina se referira mesmo sem saber o nome, soube disso e falou ao rei: por que o rei rasga as suas vestes? Mande esse general a mim que ele vai ser curado. O general vai até o profeta Eliseu e o profeta nem sai para tratar do assunto com ele. Manda um mensageiro e fala: toma 7 banhos 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. O general ficou indignado, né? Porque ele era uma pessoa importante e ele tinha uma carta do rei que encaminhou ao rei de Israel, outras pessoas importantíssimas. E do rei de Israel ele vai ao profeta Eliseu, que era a pessoa famosa, a quem a escrava dele tinha citado, essa pessoa famosa que ia curá-lo, né, fazer uma oração forte, nem aparece para falar com ele. E ele está quase desistindo, falando que os rios da Síria, de Damasco, são melhores do que o Rio Jordão. Está quase indo embora. E aí os seus servos dizem para ele assim: se o profeta tivesse mandado fazer uma coisa grandiosa, você faria, não é? Por que não toma banho? Finalizando a história, ele toma lá os 7 banhos e sai curado. Tem infinitas maneiras da gente enxergar essa história. O que não falta aqui é pessoa famosa, né? Rei da Síria, rei de Israel, o maior general da Síria, o general Naamã, que falava diretamente com o rei. Tem o profeta Eliseu, que é o sucessor de Elias e é um profeta famosíssimo de muitos sinais e prodígios feitos por Deus através da vida dele. E a gente podia ver nessa perspectiva, mas eu quero falar da perspectiva das pessoas comuns, daquelas que não são notadas, daquelas que, como eu e você, às vezes passam pela vida, não tem os seguidores, não fica famoso, não tem 15 minutos de fama, não é famoso na sua igreja, não é famoso no seu trabalho, é mais um. Em geral, nós somos mais um, né? Quero falar especificamente da menina que era escrava. Ela estava numa condição fora de casa, foi levada para longe da família dela. Ela estava lá na Síria, tinha saído de Israel. E o patrão dela está doente e ela podia falar assim: ainda que morra, né? Ou nem se envolver, cuidar da vida dela, triste. Enfim. E ela resolve compartilhar uma informação que ela tinha relevante. Mas o que ela tinha para poder ajudar o general Naamã? Ela tinha muito pouco. Nem o nome do profeta ela sabia, ou pelo menos não cita. Ela fala assim: quem sabe se o meu senhor fosse ao homem de Deus que está lá em Israel. Ela tinha muito pouco. Na verdade, o que a menina tinha era quase nada. E o que ela fez com o quase nada que ela tinha? Ela ofereceu de bom grado. Ela compartilhou. O problema é que às vezes o quase nada que a gente tem pode ser uma coisa ruim, né? Uma palavra mal dada, um conselho não adequado. Então, mesmo que você e eu sejamos pessoas insignificantes, simples, comuns, ordinárias, singelas, mesmo que o que nós tenhamos para oferecer aos outros pareçam quase nada, se isso é de boa procedência, se isso é coisa boa, nós devemos compartilhar. Olha quanta gente famosa envolvida na história, você tem outras perspectivas para contar sobre a cura, sobre o depois, sobre como é que Naamã se comporta depois de curado, sobre o profeta Eliseu, sobre o servo do profeta Eliseu, tem muita coisa para conversar. Deus curou Naamã através do profeta Eliseu, que foi movido por causa do desespero do rei, que tinha recebido uma carta de outro rei, que foi solicitada a ajuda do seu general. Mas se a menina escrava, singela, simples, comum, numa condição social desfavorável, não tivesse oferecido o quase nada que ela tinha, a história poderia ter terminado de outro jeito. Tem uma outra parcela aí que as pessoas estão no coletivo, mais comuns elas são ainda.
Quase ao final da narrativa, antes de Naamã mergulhar, ele estava injuriado porque o profeta não tinha saído para falar com ele, mandou ele tomar o banho lá no rio. E aí os servos, no coletivo, os servos, ninguém nem sabe quem eram esses servos direito, dizem assim, se o profeta tivesse mandado fazer alguma coisa grandiosa, você faria. Por que você não pode tomar banho? Um conselho sábio, sabedoria na simplicidade. Eles não eram doutores, não eram teólogos, não eram médicos, não eram nem soldados qualificados assim, talvez, né? Porque você diz lá que são servos. E eles dão um bom conselho. Quem sabe, para que nós alcancemos a relevância para as pessoas que estão à nossa volta, não basta oferecer o nosso quase nada. Com essa palavra falada, eu te ofereço uma reflexão. É quase nada, mas é de coração. Tenha um dia feliz e muito abençoado. Tchau.